Graças e paz, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpe pela ausência de vídeo. Eu passei um tempo sem celular, eu troquei de celular, aí eu voltei a ficar sem celular de novo, aí eu troquei de celular de novo. E depois comecei a ter uns probleminhas pessoais e terminei, infelizmente, perdendo a vontade de fazer muitas coisas, sabe? Porém, graças a Deus enviou pessoas na minha vida para me incentivar. E eu agradeço muito a Deus por isso. E recentemente o que me falaram foi que se você está fazendo uma coisa que você gosta e tá dando errado e tem pessoas lhe impedindo, é porque você está no caminho certo. Isso tocou meu coração, sabe? Ultimamente as coisas vêm se ajeitando na minha vida. Eu entrei na escola Rema da minha igreja. Eu faço parte do Verbo da Vida. E eu tô sendo muito edificado lá, sabe? Tô saindo bem com fogo na canela. Mas queria pedir desculpa a vocês, mas vamos continuar no saga. Parei no capítulo 3, eu fiz o capítulo 3, agora vamos para o capítulo 4. Era necessário passar por Samaria. 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de que Jacó dera a seu filho José. 6. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco da água. 8. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Entre parênteses aqui tem: pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Versículo 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria lhe dado água viva. Versículo 11. Disse a mulher: o Senhor não tem com quem tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? 12. Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? 13. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água lhe der. Tá difícil. 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ai. Voltando. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar a vida eterna. 15. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. 16. Ele lhe disse: vai, chame seu marido e volte. 17. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: falou corretamente, dizendo que não tem marido. 18. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. 20.
Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. 21. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. 23. No entanto, chegará a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. 24. Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. 25. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está entre parênteses isso, eu sei que o Messias, entre parênteses, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. 26. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Ok. Ai, tô ficando gripado. Mas em nome de Jesus já estou curado. Em nome de Jesus. Amém. Sempre tem que declarar isso na vida de vocês, irmãos. Quando vocês estão começando a ficar doentes, já estão doentes, declare na vida de vocês: vocês estão curados, pois Jesus levou na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade. Amém? Amém. Vamos lá, continuar. Os discípulos voltam da cidade. No caso, esse é o próximo capítulo da história. No caso, mesmo capítulo, próxima história. Primeiro foi conversar com a samaritana, agora discípulos voltam da cidade. 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? 28. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. 29. Venham ver o homem que disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? 30. Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. 32. Mas ele lhe disse: Tenham algo para comer, que vocês não conhecem. 33. Então seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? 34. Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. 35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. 36. Aquele que colhe já recebe seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos e semeiam o que colhe. 37. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. 38. Eu os enviei para colherem, e o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Isso aqui é um entendimento interessante. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo, e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Eu acho que aqui, isso é um entendimento meu, não é nada da Bíblia não. Isso aqui
eu creio que tem a ver com os outros profetas que passaram e também com João Batista, já que eles plantaram essa semente de que Cristo estava vindo, sabe? E agora os discípulos estão usufruindo disso, de que prepararam o caminho para Cristo, e agora os discípulos estão com Cristo, sabe? Vendo seus milagres e maravilhas. E também usufruindo de poder espalhar o evangelho verdadeiro de Cristo, entendeu? Eu acho que tem a ver com isso. Isso é um entendimento meu. Amém? Amém. Onde é que eu parei? Tá, aqui. Muitos samaritanos creem. No caso, esse é outro título. Vamos lá, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. 40. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiam em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. 41. E por causa de sua palavra, muitos outros creram. 42. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Outro título já. Jesus cura o filho de um oficial. 43. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. 44. Entre parênteses. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. 45. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém. Por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. 46. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. 47. Quando lhe ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. 48. Disse Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. 49. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. 50. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. 51. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias que o menino estava vivo. 52. Quando perguntou que horas seu filho tinha melhorado, eles disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela hora foi exatamente a hora que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram, e ele e todos da sua casa. 54. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Isso eu faz um tempo que eu assisti The Chosen, não sei se vocês assistiram. Tem essa série, ela pega alguns fatos bíblicos. Sim, é uma série, não faz tudo com exatamente no que está na Bíblia, porém tem sim alguns fatos que comprovam como se fosse, como é que posso falar? É uma visão do relato, sabe? E tem essa parte da cura do oficial, onde o oficial lá mostra o oficial se ajoelhando perante Jesus e ele faz uma declaração muito forte, sabe?
de que tipo, eu sei de que tudo que o Senhor falar vai acontecer, pois você é o Deus desse mundo. Eu tenho poder sobre os soldados. Quando eu digo vai, eles vão. Quando eu digo vem, eles vêm. E eu sei que tudo que falar vai acontecer. Aí Jesus, nossa, eu até arrepio. Aí Jesus vai e fala. Eu não lembro exatamente o que Jesus fala, mas ele fala algo assim: aonde eu passei na minha terra natal, em Jerusalém, ninguém me recebeu bem. E esse, um gentio com tamanha fé, crê na minha palavra. Aí ele vai e vira pro soldado e fala: vá, pois a tua fé curou ele. E é muito forte essa cena. É muito forte, é muito forte. Chega a dar vontade de chorar quando você vê. Nossa, já tô arrepiado já. É muito forte essa cena. É muito forte. Nossa. Ok. E acabou aqui. Passou rápido. Nem percebi. Acabou bem aqui. Eu foquei tanto nessa cena que nem percebi. Mas é isso, irmãos. Se vocês quiserem, tipo, não levem a série como essa série como é exatamente isso que está acontecendo. Não levem, pois é uma série. É como se fosse uma adaptação de... Como é que eu posso falar? É como se fosse uma novelização, sabe? Não segue exatamente o que está acontecendo, mas mostra sim uma forma, um ponto de vista dos fatos, sabe? Então assistam a série, é bom, The Chosen. Mas se vocês tiverem alguma coisa, sempre venham para a palavra. A palavra é a nossa chave, sabe? O nosso caminho verdadeiro é a palavra. Então sempre que vocês tiverem dúvida de algo, venham para a palavra, não vá para a série, sabe? Pessoas sempre leem livros e tentam se basear pelo livro. Sim, existem livros sim baseados no Evangelho, mas nossa base fiel é a palavra, tá certo? Mais uma vez eu peço desculpa por ter demorado tanto para postar vídeo. Como eu falei, passei por alguns momentos difíceis, mas em nome de Jesus, daqui para frente eu não irei mais falhar em postar vídeo. Eu quero sim continuar. Você pode ver que meu cabelo cresceu, tirei uma parte da barba e tal, mas muita coisa aconteceu, mas em nome de Jesus, fizeram tudo isso para me impedir, mas não vão conseguir. Amém? Amém. Até a próxima, gente. Até amanhã, na verdade. Tchau.